Lembro-me bem da noite em que descobri que o sossego podia esconder horrores. Era uma época em que eu e minha esposa recém-casados buscávamos tranquilidade. Por isso nos mudamos para a pacata Taquaritinga, uma cidadezinha que prometia dias calmos no interior de São Paulo. No entanto, entre as sombras da Rua das Oliveiras, encontramos algo muito diferente de paz. A Rua das Oliveiras, estreita e envolta em mistério, tinha um ar quase sobrenatural. As árvores antigas se agitavam sem razão, mesmo quando o ar estava parado, como se sussurrassem segredos antigos. Numa dessas noites, decidimos visitar Dona Cida, uma idosa conhecida por saber histórias que poucos ousavam repetir. Seu olhar, profundo e inquietante, dizia mais do que suas palavras. Mal sabíamos que essa visita mudaria para sempre nossas noites. Sentados na pequena sala iluminada apenas por um abajur fraco, Dona Cida começou a contar sobre Zefa, uma mulher que viveu décadas antes. Conhecida pela beleza e pelo sofrimento que carregava, Zefa era casada com um homem rude e misterioso, que sumia frequentemente. A filha pequena dela era a única luz em seus dias cinzentos. Até que, um dia, essa luz se apagou, a menina desapareceu sem deixar vestígios. O desespero de Zefa foi tanto que passou a vagar pela Rua das Oliveiras, noite após noite, chamando pela filha perdida. A dor, insuportável, levou-a a cometer o impensável. Conta-se que Zefa amarrou uma corda na árvore retorcida ao fim da rua e pôs fim ao sofrimento. Desde então, dizem que sua alma nunca encontrou descanso. Nos dias de lua cheia, moradores falam que uma figura feminina chora em busca de sua filha. Naquela noite, enquanto voltávamos para casa, eu zombava da história, acreditando que era apenas uma forma de assustar os mais impressionáveis. No entanto, minha esposa, pálida e inquieta, não compartilhava de minha descrença. O vento parecia gélido e, ao olharmos para o fim da rua, vimos algo que fez o ar em volta pesar. Uma sombra indistinta, cabelos desgrenhados, movia-se lentamente, a cabeça baixa como se procurasse algo perdido. Paralisados pelo medo, o silêncio se estendeu por segundos eternos. A sombra parou, como se soubesse que a observávamos. Não ficamos para confirmar. Voltamos para casa, trancamos portas e janelas, mas a sensação de que não estávamos sozinhos perdurou. Perto das 3 da madrugada, um som abafado nos despertou. Um lamento, um choro que ecoava pelas paredes, como se algo ou alguém estivesse do lado de fora. Meus músculos se contraíram de medo enquanto minha esposa fechava os olhos, rezando para que tudo fosse apenas um pesadelo. No dia seguinte, Carlinhos, meu colega de trabalho, arregalou os olhos quando contei o que aconteceu. Todos conhecem a história da Zefa, disse ele. Ninguém que tenha juízo passa por ali depois das 11 da noite, principalmente casais. Dizem que ela busca o calor de uma família, algo que perdeu e nunca mais recuperou. Passamos os dias seguintes com a sensação de que algo nos seguia, passos leves, uma brisa gelada que tocava as costas. Essa sombra de medo nunca nos deixou, e até hoje, sempre que se fala da Rua das Oliveiras, um calafrio percorre meu corpo. Portanto, se um dia você visitar Taquaritinga, lembre-se, ao anoitecer, escolha outro caminho. Porque a tristeza de uma mãe que perdeu seu filho nunca cessa, e quem sabe, talvez ela ainda esteja por lá, à procura de companhia para sua dor eterna. Na juventude, entre conversas e risadas, sempre houve quem contasse casos estranhos sobre lugares assombrados. Mas foi somente quando decidi, junto com alguns amigos, explorar a estrada do Tijuco Preto que percebi que nem tudo era lenda. Aquela estrada sinuosa e envolta em árvores, nos arredores de Piracaia, guardava mais do que sombras. Ela escondia uma presença. Tudo começou em uma noite de outono, quando Luizão, nosso amigo mais destemido, sugeriu a aventura. Vamos descobrir se essas histórias são verdadeiras, disse ele, tentando esconder um tom nervoso em sua voz. A curiosidade e o espírito de desafio nos levaram a embarcar no carro, um velho Gol que chiava a cada curva. O caminho até a entrada da estrada era familiar, mas, assim que nos aproximamos do início do trajeto, a temperatura caiu de repente,
e uma névoa espessa abraçou o carro. O silêncio era total. O mundo fora das janelas parecia ter se fechado em si mesmo. Fiz uma piada para aliviar a tensão, mas ninguém riu. O rádio, que tocava uma música qualquer, começou a emitir chiados e, de repente, uma voz fraca, quase um sussurro, se infiltrou na cabine. Voltem, voltem. O desconforto virou medo quando Luizão desligou o rádio com um estalo nervoso. Ele pressionou o acelerador, mas o carro engasgou, como se forças invisíveis o segurassem. O ar parecia um manto pesado, e o som de respirações ansiosas preenchia o silêncio. Então, do meio da neblina, apareceu uma clareira que nos fez soltar um suspiro de alívio. Mas não durou. Edu, que estava no banco de trás, apontou para frente com olhos arregalados. Ali, no centro da estrada, uma figura feminina se erguia. Vestida de branco, com um véu que escondia seu rosto, ela parecia esperar. Luizão tentou engatar a ré, mas as rodas apenas giravam em falso. A mulher começou a se mover, lenta, arrastando os pés pelo chão poeirento, e sua voz ecoou: "Vocês não deviam ter vindo." A paralisia do medo tomou conta de mim. As mãos de Luizão tremiam sobre o volante enquanto ele lutava para fazer o carro funcionar. Os passos da mulher se aproximavam, cada vez mais próximos, até que, com um ronco repentino, o motor ligou. O carro disparou para frente, e a figura desapareceu na escuridão, mas a voz ainda ressoava em nossos ouvidos como uma marca. Naquela noite, não conseguimos dormir. O rosto encoberto pela sombra, os olhos que imaginávamos sob o véu, tudo voltava à mente. Na manhã seguinte, confirmei com amigos o que temia. Aquela estrada era palco de histórias há gerações. Contavam que a mulher era o espírito de uma noiva, que, após uma tragédia em seu casamento, perdeu a vida ali. Desde então, aguardava, como se esperasse ser levada para o descanso que nunca veio. Até hoje, ao ouvir falar da estrada do Tijuco Preto, o medo retorna. Aquela noite não só nos mostrou que algumas histórias têm raízes na realidade, mas que existem presenças que nunca deixam de buscar companhia. E quem passa por lá, especialmente nas noites em que a névoa desce, carrega para sempre um fragmento daquele encontro. São João da Boa Vista, uma cidade de história rica e cenários bucólicos no interior de São Paulo, sempre foi lar de lendas que alimentavam a imaginação dos moradores. No final dos anos 90, eu e meus amigos, Carlos e Júlia, éramos adolescentes cheios de curiosidade. Em uma noite fria de inverno, estávamos reunidos na casa de Carlos, um entusiasta de histórias sobrenaturais. Ríamos e contávamos casos assustadores que já haviam se tornado familiares. Foi então que o tio de Carlos, um homem de poucas palavras e sempre sério, entrou na sala e nos surpreendeu. "Vocês conhecem o caminho do Vale Perdido?" Sua voz grave ecoou pela sala, e um silêncio tenso se formou. Ele prosseguiu, sua expressão impassível. "Dizem que uma família desapareceu lá há muitos anos. Nunca mais foram vistos, e quem passa por lá à noite ouve vozes, sussurros pedindo ajuda." Carlos, com um brilho de excitação nos olhos, nos encarou com uma ideia ousada: explorar o caminho naquela mesma noite. Hesitei. O ar parecia mais frio do que antes, e um pressentimento desconfortável crescia em mim. Mas a curiosidade sempre foi nossa companheira mais perigosa, e a animação de Carlos era contagiante. Decidimos ir, pegamos lanternas e montamos nossas bicicletas, ignorando o medo que ressoava em cada batida do meu coração. O caminho que levava ao Vale Perdido era estreito, cercado por árvores que projetavam sombras longas e inquietantes. O ar parecia mais pesado a cada pedalada, e o silêncio profundo era quebrado apenas pelo som dos pneus esmagando a terra. Júlia, normalmente a mais corajosa, começou a hesitar. "Isso não está certo." Ela sussurrou, sua voz mal audível sob o vento crescente. Carlos riu nervosamente, mas antes que pudesse responder, ouvimos pela primeira vez um sussurro baixo, como se alguém chamasse por nós do fundo da mata. Meus pelos se arrepiaram, e Júlia segurou meu braço, o medo estampado em seu rosto. Carlos, teimoso como sempre, insistiu que era só o vento. Continuamos até que,
No meio da escuridão, a estrada fez uma curva fechada, revelando uma velha construção de pedra. Era pequena, com janelas quebradas e coberta de musgo, como se tivesse sido esquecida por décadas. O ar se tornou quase sufocante, carregado de uma presença invisível. Júlia deu um passo para trás. Precisamos voltar, agora, disse ela, sua voz tremendo. Mas Carlos estava decidido a ver o que havia lá dentro. Contra meu instinto, segui atrás dele, com Júlia nos seguindo a contragosto. Ao empurrarmos a porta, um rangido sinistro ecoou. Lá dentro, o cheiro de poeira e madeira envelhecida misturava-se ao mofo. O chão rangia sob nossos pés, e a sensação de estarmos sendo observados era palpável. Exploramos o lugar em silêncio, as lanternas varrendo os cantos escuros e revelando móveis velhos, quase despedaçados. Havia brinquedos infantis espalhados, quebrados e empoeirados, como se uma criança os tivesse deixado para trás em um momento de pressa. O detalhe que me gelou o sangue foi uma boneca no centro da sala. Ela tinha um rosto de porcelana com olhos que pareciam vivos, observando cada movimento nosso. Antes que pudéssemos processar o que aquilo significava, ouvimos passos no andar de cima. O som foi seguido por um choro suave, como o lamento de uma criança. Júlia começou a recuar, puxando minha manga com desespero. Temos que sair daqui, ela repetia. Mas antes que pudéssemos dar meia volta, a porta atrás de nós se fechou com um estrondo. Carlos correu até ela e tentou abri-la, mas estava trancada. A boneca que antes estava caída agora parecia ter mudado de posição, seus olhos escuros fixos em nós. O ar estava denso, opressivo, e uma risada baixa, quase imperceptível, ecoou pela sala. Um pânico desenfreado tomou conta de nós, e empurramos a porta com toda a força. Finalmente, ela cedeu, e corremos escada abaixo, sentindo a casa inteira parecer viva, como se nos quisesse lá para sempre. Saímos em disparada para as bicicletas e pedalamos tão rápido quanto nossas pernas permitiam. O som do vento em nossos ouvidos era abafado apenas pelo martelar frenético dos nossos corações. Ao chegarmos à estrada principal, paramos, ofegantes, tentando entender o que havíamos acabado de vivenciar. Júlia chorava em silêncio, e Carlos, que sempre se gabava de sua coragem, estava pálido, encarando o vazio. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir. Em meus sonhos, a boneca e seus olhos sombrios voltavam a me assombrar, e o som dos passos ecoava na minha mente como um pesadelo interminável. Nos dias que se seguiram, descobrimos que outros haviam tentado explorar o caminho do Vale Perdido e tinham passado por experiências semelhantes. A casa, diziam, era uma armadilha. Quem entrava não saía ileso. Carlos, com o passar do tempo, deixou de ser o mesmo. Não falava mais sobre a aventura, e o medo que antes o divertia agora o consumia. Certa noite, reunidos na casa do tio de Carlos para buscar respostas, ele nos contou o que faltava. Vocês não deviam ter tocado nos brinquedos. Eles pertencem aos que foram deixados para trás, e qualquer desrespeito atrai a ira dos espíritos. Com isso, percebemos nosso erro. Júlia lembrou que, na pressa de sair, havia chutado a boneca para longe. Era isso. Precisávamos devolver o que perturbamos. Voltamos ao Vale Perdido, desta vez mais receosos do que nunca. O caminho parecia ainda mais sinistro, e a casa, mais deteriorada, como se o tempo passasse de forma diferente por lá. Entramos em silêncio, e Júlia colocou a boneca de volta no lugar. Um sussurro percorreu a sala como um vento frio, e todos sentimos uma presença se dissipar. A noite foi tranquila após isso. Os pesadelos cessaram, mas jamais esquecemos. A casa, o choro, os olhos da boneca, estavam gravados em nossa memória como um aviso eterno. O Vale Perdido continuava lá, guardando suas histórias e esperando por quem ousasse desafiar seu silêncio. Nos meus anos de juventude, aceitei um trabalho na Fazenda Santa Cecília, localizada nos arredores de Mococa, São Paulo. A propriedade era vasta, famosa pela sua produção de café e cercada por trilhas de terra batida e árvores velhas que mais pareciam sentinelas ancestrais. Eu sabia que o trabalho seria árduo.
Mas o que eu não sabia era que aquela fazenda guardava segredos que testariam a sanidade de qualquer um. Cheguei num dia de sol forte e fui recebido por trabalhadores que pareciam experientes, porém reservados. Notei que, ao final da tarde, o ambiente mudava. Assim que o céu começava a escurecer, todos apressavam o passo e evitavam permanecer nos arredores. Curioso, perguntei a um deles, seu Geraldo, um senhor com décadas de experiência. Com um olhar sombrio, ele se aproximou de mim, como se temesse ser ouvido por algo além dos nossos ouvidos. Tem coisa nessa fazenda que é melhor não mexer, rapaz. Os antigos donos brincaram com forças que nem sabiam nomear. E, desde então, o que eles trouxeram nunca foi embora. A primeira semana passou sem nada de anormal, exceto pela inquietação que pairava no ar. No entanto, na sexta-feira, algo mudou. Era noite, e eu estava no alojamento tentando dormir. O silêncio era tão profundo que parecia abafar até meus próprios pensamentos. Então, um ruído suave quebrou essa quietude. Era um som rítmico, como passos arrastados pelo chão de madeira. Meu coração acelerou e senti o suor gelado percorrer minhas costas. Levantei-me e abri a porta com cuidado, deixando apenas uma fresta para espiar o corredor mal iluminado. Ao fundo, onde a penumbra era mais densa, uma figura encurvada se movia, os movimentos desajeitados, como se os ossos estivessem quebrados ou fora do lugar. Os dedos longos e magros arranhavam as paredes, e a pele, cinzenta e sem vida, reluzia sob a luz fraca. Meu instinto me mandava correr, mas minhas pernas estavam presas, como se raízes invisíveis me segurassem. A figura se aproximou lentamente, e quando ela sussurrou com uma voz que não parecia humana, um calafrio tomou conta de mim. Estou aqui, esperando, ninguém sai daqui. Fechei a porta com um movimento rápido, tentando controlar a respiração ofegante. Aquele som, o arrastar dos pés, continuava do lado de fora, e eu sabia que ela estava lá, apenas esperando. Passei o resto da noite imóvel, o som dos passos misturado a uma risada baixa e sibilante ecoando em meus ouvidos. Na manhã seguinte, com as primeiras luzes do dia, fui até o escritório do seu Davi, o responsável pela fazenda. Ele ouviu meu relato em silêncio, a expressão fechada. O que você viu é o demônio da fazenda, rapaz. Ele falou, por fim, sua voz baixa e carregada de medo. O antigo dono fez um pacto, buscando riqueza. No início, achou que havia conseguido o que queria, mas logo começou a ver coisas, a ouvir vozes, até enlouquecer. Desde então, essa coisa escolhe um por um. As palavras dele ecoaram na minha mente enquanto eu revivia cada detalhe da noite anterior. Perguntei ao seu Geraldo o que mais ele sabia. Ele me olhou com pena e um cansaço que parecia pesar séculos. Uma vez que ele te escolhe, rapaz, não tem como escapar. É como uma sombra que nunca vai embora. A cada lua cheia, ele ganha mais força. A próxima noite chegou rápida demais, como se o sol tivesse fugido com medo do que estava por vir. Meus colegas de alojamento tentavam agir normalmente, mas todos sabiam que algo pairava sobre a fazenda. O silêncio era absoluto, até que, por volta das 11 da noite, o som voltou. Dessa vez, mais próximo, como se estivesse à porta. As sombras dançavam pelas paredes, formando figuras distorcidas que me faziam questionar se tudo aquilo era um pesadelo ou a mais terrível das realidades. Estou aqui. Não adianta fugir. O sussurro veio acompanhado de uma presença atrás de mim. Fechei os olhos, rezando para que sumisse. Quando criei coragem para olhar, a escuridão estava vazia, mas a sensação de ser observado nunca desapareceu. Dias passaram, e a cada noite o terror voltava. Meu sono era um estado de alerta, e minha sanidade, um fio prestes a romper. Foi então que decidi, precisava enfrentar aquilo. Com a ajuda de seu Geraldo, preparamos velas e orações. Ele, que conhecia os segredos mais sombrios da fazenda, sabia que o enfrentamento era a única chance de acabar com a maldição. Na noite da lua cheia, o ar se tornou pesado, quase sólido. As velas tremulavam como se uma tempestade invisível as ameaçasse. Quando o grito cortou o silêncio,
agudo e agoniante, soube que ele estava ali. E lá estava, a figura encurvada, se arrastando para mim com um olhar vazio e pavoroso. Tentei manter a postura, mas minhas pernas tremiam. Você me trouxe aqui, agora vou te levar. A voz, uma mistura de ódio e lamento, me congelou. Com todas as forças, comecei a recitar as palavras que seu Geraldo havia me ensinado. A figura hesitou, e uma expressão de angústia tomou conta de seu rosto distorcido. A sala pareceu vibrar, e então, num instante, o silêncio voltou. O demônio desaparecera. Nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. A fazenda, embora tranquila durante o dia, continuava a guardar seus segredos. Deixei o trabalho, mas as memórias me seguiram. Até hoje, quando o vento sopra de forma estranha e a noite parece mais longa, ouço aquele sussurro, e um arrepio percorre minha espinha. Se algum dia você ouvir falar da Fazenda Santa Cecília e suas histórias, lembre-se de que algumas assombrações não são apenas lendas, mas marcas de pactos e promessas quebradas, à espera de quem possa desafiar o passado. Nos anos 90, a juventude de Botucatu, uma cidade do interior de São Paulo, era marcada por histórias e lendas que passavam de geração em geração. A que mais me intrigava envolvia a estrada do Sítio dos Santos e uma antiga encruzilhada que, segundo os mais velhos, era um lugar de mistério e rituais esquecidos. Eu e meus amigos, Rafa, Carol e Miguel, éramos jovens demais para dar crédito a tais contos. Até que uma noite de verão mudou nossa visão para sempre. O calor estava sufocante, e a ideia de acampar perto do riacho próximo ao sítio parecia perfeita. Montamos as barracas. Enquanto o crepúsculo tingia o céu com tons alaranjados, fizemos uma fogueira e conversamos sobre as histórias que cercavam aquele lugar. Rafa, sempre o mais ousado, levantou uma sobrancelha desafiadora e propôs: "Vamos até a encruzilhada e ver se é tudo isso mesmo?" Relutamos, mas a curiosidade nos venceu. Caminhamos com lanternas em mãos, e o som do mato seco sob nossos pés era o único que quebrava o silêncio crescente. Quando chegamos à encruzilhada, o ar parecia ter mudado. Estava mais denso, quase palpável, e um silêncio opressivo tomou conta da noite. A lua, antes cheia e brilhante, agora estava encoberta por uma névoa tênue, que projetava sombras grotescas das árvores. No chão, ainda havia sinais de rituais antigos, círculos de pedras e símbolos gravados que as plantas tentavam, sem sucesso, engolir. Carol estremeceu. "Não deveríamos estar aqui," ela disse, quase no sussurro. Foi então que ouvimos, primeiro, um leve farfalhar entre as árvores, que rapidamente evoluiu para passos pesados, lentos, mas regulares. Rafa, impetuoso como sempre, apontou a lanterna para a escuridão. A luz tremulou sobre uma silhueta alta e esguia, que parecia nos observar entre as árvores. O medo fez com que meu sangue gelasse. Aquela figura não se movia como um animal. Seus movimentos eram calculados, quase humanos, mas desajeitados, como se não estivesse acostumada a andar. "Vamos embora." Miguel foi o primeiro a dar voz ao pânico que se espalhava por nós. Voltamos para o acampamento apressados, mas a sensação de estarmos sendo seguidos não nos abandonou. O som dos passos, antes na mata, parecia agora ressoar em um ritmo descompassado atrás de nós. Quando chegamos ao nosso refúgio, a fogueira estava quase apagada. A noite engoliu nossos risos nervosos e deixou apenas o som de nossas respirações tensas. "Isso foi uma péssima ideia," Carol disse, enquanto olhava por sobre os ombros, como se esperasse ver a figura ali, em meio à escuridão. Tentamos dormir, mas o sono se recusava a chegar. Naquela noite, tive um dos piores pesadelos da minha vida. No sonho, eu estava novamente na encruzilhada, mas sozinho. A voz profunda e grave de um homem ecoava ao meu redor, sussurrando meu nome. Acordei suado, e para minha surpresa, Rafa e Carol também tiveram sonhos semelhantes. O mesmo sussurro, a mesma presença. Pela manhã, desmontamos o acampamento apressadamente. Enquanto nos preparávamos para partir, encontramos algo que não estava lá na noite anterior. Uma pedra redonda, coberta de símbolos antigos. O peso daquele objeto parecia maior do que deveria ser,
como se carregasse algo além de sua forma física. Nenhum de nós se lembrava de tê-la trazido, mas todos sentíamos que ela era um mau presságio. Voltamos para a cidade, inquietos. Rafa, que conhecia um velho chamado seu João, nos levou até ele. O homem era conhecido por saber das histórias e segredos da região. Assim que viu a pedra, seu semblante endureceu. Vocês estiveram na encruzilhada, não é? Ele perguntou, mais como uma afirmação do que uma dúvida. Seu João nos contou que a encruzilhada era um lugar de oferendas, onde rituais antigos eram realizados para apaziguar uma entidade conhecida como o Senhor da Encruzilhada. Segundo ele, mexer naquele local ou levar algo de lá era um convite para a desgraça. Devolvam a pedra e peçam desculpas, ele ordenou com seriedade. Antes que seja tarde. O caminho de volta à encruzilhada parecia mais longo e sinistro, como se a natureza ao nosso redor soubesse de nossa presença e nos observasse. Quando finalmente chegamos, o silêncio absoluto era quebrado apenas por nossa respiração entrecortada. Rafa colocou a pedra de volta onde a encontramos. Em uníssono, pedimos desculpas, nossas vozes se misturando ao vento que começou a soprar de repente. Por um momento, tudo pareceu parar. Então, um som de passos ressoou ao nosso redor, dessa vez mais leve, quase como se alguém estivesse nos circulando. O frio percorreu minha espinha, mas nada além do som se revelou. Partimos rapidamente, sem olhar para trás, com a sensação de que tínhamos feito o que era certo. Nos dias seguintes, as coisas voltaram ao normal. Os sonhos desapareceram, e a sensação de estarmos sendo observados se dissipou. Mas a lição daquela noite nunca nos deixou. Aprendemos que há lugares em que o passado e o presente se encontram, e há entidades que guardam essas interseções com zelo. O Senhor da Encruzilhada continuou a ser uma história contada em Botucatu. Mas, para nós, deixou de ser apenas uma lenda. Tornou-se uma memória vívida, um lembrete sombrio de que há forças que não devem ser desafiadas, nem mesmo pelo mais curioso dos corações.